economizar é muito bom. Agora, quando a gente ultrapassa o limite do razoável e começa a fazer economias que talvez não são tão inteligentes, vamos dar uma olhada? Antes da gente começar aqui, eu queria fazer um convite a você para que acesse o nosso canal no Instagram e no YouTube, compartilhe, se inscreva e consiga trazer aí amigos, indicar para nós poder acessar os vídeos e as publicações que a gente faz, para os amigos e para as pessoas que você gosta. Eu queria trazer esse assunto das economias burras, já não era de hoje, porque eu observo bastante coisa sendo publicada às vezes e alguns radicalismos, enfim. E isso me preocupa na medida em que eu acho que a gente tem que ter inteligência no sentido de fazer controle financeiro, né? E aí eu vim trazer aqui alguns exemplos a respeito disso, de como as economias burras elas atuam e de como elas são importantes a gente ter a noção de que elas existem. E a gente muitas vezes acaba fazendo, eu mesmo também acabo, de certa forma, muitas vezes me pego fazendo esse tipo de coisa. A primeira coisa é querer comprar as coisas só pela questão de preço, né? Na engenharia, por exemplo, que é o que eu atuo, é muito comum, você quer comprar metais de segunda qualidade, mais barato, porque é mais barato, piso, uma série de coisas. Aí na mão de obra as pessoas querem economizar um pedreiro, um eletricista, e o cara não tem qualidade, e isso vai te gerar um gasto ali na frente, porque você acabou não tendo a noção de que aquilo ali vai gerar um gasto, você só pensou naquele momento. Isso é muito importante você ter a noção, porque geralmente são coisas de valor agregado alto e que vão te prejudicar. No dia a dia é muito comum a gente querer olhar preço para um item de consumo, um sapato, uma roupa, né, uma camisa, e às vezes aquele item depois de alguns meses você já está inutilizado, você já não consegue mais fazer qualquer uso dele, você vai ter que comprar de novo, e aí você gastou 2 vezes e acabou gastando até mais do que você esperava naquela primeira ocasião, né? O segundo item, que eu acho que esse é muito perigoso, porque envolve até questões da vida da gente, é economizar nas coisas erradas, né? Você querer economizar não tendo um seguro de veículo, isso é algo muito arriscado, né? Para quem já passou por sinistro sabe o incômodo que é. Plano de saúde. O plano de saúde a gente tem que lembrar que isso é uma coisa que a gente paga para não usar, mas tem que estar à disposição. E quanto mais velho você começa a fazer, mais caro começa a ficar. Então você querer economizar nesse tipo de coisa é muito complicado. Outra coisa também é educação. Se você tem uma formação em educação que pode potencializar a renda, né, é importante você fazer um esforço no sentido de manter aquilo ali, principalmente quando as pessoas que têm filhos buscar um bom colégio ou alguma coisa do gênero, cuidar para esse tipo de coisa, para não ser uma das primeiras a serem cortadas, né? Óbvio que pesquisas, comparações, isso sempre é muito bem-vindo, é saudável, mas sempre tentando manter padrões de qualidade, porque isso, a tranquilidade é algo que talvez não tenha preço, né? Os exageros na questão dos cortes, muitas vezes, eu faço uma analogia entre uma dieta e uma reeducação, né? Quando você reeduca uma pessoa, né, no sentido alimentar, você consegue ter ganhos ao longo do tempo muito melhores de qualidade de vida, enfim. Agora, quando a pessoa faz uma dieta radical, muitas vezes ela acaba voltando num estado muito pior de coisas, né? Então, em gastos também não é incomum isso. Você quer cortar em excesso, né? Às vezes você se torna uma pessoa que não sai de casa, que você não faz nada. E aí você vai lá, corta. Quando você volta a fazer aquilo que você fazia, você faz muito pior. Ou então você canaliza para outras coisas que de repente vão te fazer mais gastos ainda. Dou um exemplo de quem, por exemplo, gosta de ver filme, né? Não adianta querer cortar Netflix, por exemplo, e achar que dá para cortar porque eu vou economizar R$360 no ano. Daqui a pouco a pessoa deságua em outras coisas e vai gastar muito mais. Então, tem inteligência no sentido de analisar dentro do seu orçamento pessoal suas contas e para onde é que vai, sem prejudicar o teu próprio emocional pessoal, é muito importante. Então, eu reitero que
o controle e a não radicalização é importante nesse momento, né? Outra coisa é gastar tempo, né? O tempo talvez é o ativo mais importante, porque em relação a tudo que a gente tem, o tempo é praticamente a única coisa que ele não volta. Dinheiro você consegue, com gestão você consegue trabalhar, algumas partes melhores, outras não. Agora o tempo, uma vez que ele passou, ele não volta mais. Então um exemplo muito comum que se observa, por exemplo, você tem um posto de gasolina que tem 4, 5 centavos de diferença, você cruza a cidade inteira, gastou um tempo, muitas vezes você gastou a gasolina que você gastou para ir até lá, saiu mais caro do que se você estivesse abastecendo dentro de casa, e esse tempo você poderia estar aprendendo para fazer um curso, para estar prestando um serviço para alguém, ganhando, fazendo um faturamento de maneira que compensaria muito mais, né? Sair, por exemplo, rodar 30, 40 quilômetros para ir pegar um item que de repente perto da tua casa tem, porque lá era mais barato, né? Esse tipo de coisa é o tipo de economia que não é burra, ela é muito burra. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Um item que é muito importante nas famílias hoje em dia são pacotes de internet, pacotes de academia, celular, e muitas vezes a gente pega isso em promoções achando que está economizando. Entretanto, é um tipo de coisa que geralmente vem uma cobrança mais barata no início e que mais tarde vai te trazer um valor muito mais alto na tua despesa. E você acha que está tendo uma grande vantagem quando na verdade você está sendo entubado em várias coisas. Então ter essa percepção de que muitas vezes a promoção não quer dizer que é uma vantagem para você é importante no sentido de fugir desse tipo de economia burra. Esse é um viés muito forte aqui na nossa cultura, até por conta da lei de Gerson, de que você tem que levar vantagem em tudo, e saber contornar ela é fundamental, para que a gente não caia em uma roubada toda vez que vai fazer a inscrição. Isso quer dizer que toda promoção é ruim? Não, mas você tem que saber analisar e saber o que está comprando e, sobretudo, as condições do que você está comprando. E por último, é muito comum, e esse talvez eu já tenha até falado aqui ao longo desse vídeo, mas para reiterar, né? Se faz muita analogia de economia em cima de cafezinho, em cima de se você cortar o cafezinho você vai economizar tanto, se você cortar isso você vai economizar tanto. Eu acho que você cortar algumas coisas que não te fazem bem, por exemplo, você começar a cortar cigarro, começar a cortar hábitos ruins, né, de excessos, isso é importante. Agora, você querer ser radical a ponto de cortar tudo só vai te gerar uma série de frustrações e vai te deixar uma pessoa pior, uma pessoa amargurada, que vai te gerar uma dificuldade no teu próprio trabalho. Então, sobretudo, não seja radical. Combata os desperdícios, isso sim é importante. Combata os ralos, né? Por exemplo, se você dirige, muitas vezes o problema não é o preço do posto de gasolina, é o jeito que você dirige, o jeito que você conduz um carro que te faz gastar mais, ou a falta de manutenção nele, ou mesmo um subuso desse carro, né? Para dar aqui um exemplo. E uma série de outras coisas que também ao longo da vida da gente nota-se que a gente acaba tendo ralos. Agora, querer ser radical a ponto de cortar coisas muito básicas, primeiro que não vai te trazer nada. Uma coisa que eu sempre aprendi é que caixão não vai com gaveta, né? Nem para guardar dinheiro, só vai com a alça para levar a gente para o buraco. Então, querer radicalizar não vai te fazer uma pessoa financeiramente mais bem sucedida. Isso vai te trazer uma série de frustrações e não vai te dar potência nenhuma de investimento, de nada, porque geralmente é uma coisa muito miúda. Então, o equilíbrio é a palavra fundamental quando a gente fala. E equilíbrio é a chave para você sair das economias burras. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que você gosta. Se inscreve aí mais uma vez, eu reitero, aqui tanto no Instagram como no YouTube. Um abraço e até mais.